Graça e paz, queridas irmãs, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de devocional. O tema de hoje é o adubo chamado passado. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas 13. A gente vai ler o verso 8, que vai dizer assim: Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Quando a árvore da parábola de Lucas 13 se mostrou infrutífera, uma das providências tomada pelo jardineiro foi colocar adubo em suas raízes. Mas o que seria esse adubo em nossa vida? Para respondermos essa pergunta, basta recordarmos do que consiste a sua natureza. Trata-se de matéria orgânica ou vegetal composta de algo que já morreu. Ou seja, os resíduos do adubo correspondem ao que no passado tinha vida. Então, ele é o que podemos considerar produto de ciclos já encerrados, de estações que ficaram para trás, de antigos relacionamentos e situações que enfrentamos em outra época. E é exatamente esse composto de resíduos que fortalece as nossas raízes. Na natureza, ele é usado para se misturar à terra, a fim de regenerá-la e trazer nova vida. Da mesma forma, não temos como descartar o nosso passado, mas podemos permitir que Deus transforme o que encaramos ao longo dos anos e nos proporcione um presente e, consequentemente, um futuro saudável e maravilhoso. Se consentirmos, ele usará o adubo das nossas experiências, dores, vitórias, relacionamentos rompidos e circunstâncias adversas para fortalecer as nossas raízes, com o objetivo de cumprir o seu próprio propósito em nós. É claro que a nossa primeira reação diante das lembranças ruins será o desejo de nos livrarmos delas. No entanto, em Cristo, todas as coisas podem cooperar para o nosso bem. Romanos 8, 28. E esse adubo pode fortalecer as nossas raízes e nos proporcionar cura. Se nada disso for capaz de matá-la no passado, no presente, pela graça de Deus, será reciclado e usado pelo Senhor para fortalecer o seu interior. Nunca se esqueça de que você sempre tem duas opções: superar uma situação difícil e se tornar mais forte e mais madura, ou se entregar ao vitimismo, à falta de perdão, à culpa e ao pecado. Por isso, não reclame quando o adubo for aplicado às suas raízes. Talvez ele não cheire muito bem, não tenha um aspecto bonito, nem seja o que você gostaria, mas definitivamente é o que você precisa. Mulher, embora o passado seja uma roupa que já não lhe serve mais, com certeza é uma lição e cura que você levará para o futuro. Portanto, não despreze o que ele tem a te ensinar. Louva ao Senhor por tantas palavras de sabedoria que ele tem ministrado aos nossos corações esses dias. E o tema de hoje é um tema muito relevante para as nossas vidas, que é o adubo chamado passado. E o que é que a gente tem feito com o nosso passado, que marcas ele causou em nós, e como estamos sabendo lidar com o nosso passado quando ele vem à tona. O que é que será que isso gera
nas nossas emoções, né? Então, hoje nós aprendemos sobre isso, né? E a autora aqui citou um texto que eu gosto muito, que é Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, eu não sei como você, eu não sei como foi o seu passado, né? E como eu já falei aqui, eu não sei que marcas você tem sobre o passado e o que isso gera em você. Mas eu quero te fazer um convite para que você olhe para trás e nesse contexto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E eu quero que você faça uma reflexão sobre, assim, o seu passado, né? Porque agora você está vivendo o presente e não vive mais lá. Mas Deus não nos criou para nós sermos vítimas. E eu tenho certeza que o seu passado, apesar de ter formado em você feridas, de ter muitas vezes lhe ferido, doído, mas você não é vítima dessa dor, você não é vítima dessa ferida, não. Porque um dia você teve um encontro com o Senhor e Ele restaurou tudo e todas essas coisas cooperou para o seu bem. Então, eu convido você nessa manhã a mudar a ótica, né? A mudar a ótica do seu olhar para o seu passado. Muitas vezes pessoas sofrem abusos profundos, sofrem perdas que foram irreparáveis, né? Mas eu creio que o Senhor, Ele é soberano. Ele tem um controle sobre as nossas vidas. E basta um olhar diferente. Basta a gente sair de uma posição de vitimismo, de mediocridade e olharmos para Cristo, né? O que Cristo fez por nós. Quem é Cristo em nós? Será que o meu passado, ele me define? Será que vale a pena carregar tantas dores, tanto sofrimento, quando na verdade o Senhor nos deu uma vida nova, uma vida abundante, né? Fora que essas dores, ela também te deu lições. E que lições são essas? Como você tem lidado, né, com isso? E aqui a autora, ela vai dizer assim: e esse adubo pode fortalecer as nossas raízes e nos proporcionar cura. Então, você que ainda não foi curado pelo seu passado, eu declaro no nome de Jesus que você seja curada por inteira, no nome de Jesus, né? Que o seu passado, ele não venha mais te causar dor, que ele não venha mais te causar sofrimento, porque você vive o presente, né? E quando você vive essas raízes de amargura, você não consegue desfrutar do presente e nem ter esperança no futuro próximo, porque aquilo ali sempre vai estar sobrecarregando o seu coração. Aí ela vai dizer assim: se nada disso foi capaz de matá-lo no passado, no presente, pela graça de Deus, será reciclado e usado pelo Senhor para fortalecer o seu interior. Olha aí como o Senhor faz tudo novo, de novo nas nossas vidas. E como Ele é bom, porque Ele faz todas as coisas cooperar para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nunca se esqueça de que você sempre tem duas opções: superar a situação difícil e se tornar mais forte. Olha esse ponto como foi crucial. Porque ou você se posiciona
e diz, não, isso aqui não me define, isso aqui não é o que eu sou. Eu estou passando por isso, Senhor, o que é que eu posso tirar de bom dessa situação tão terrível? Daí você supera aquilo e se torna mais forte e mais madura, traz amadurecimento a gente, ou a gente se entrega ao vitimismo. E o que é que isso vai gerar no nosso coração? A falta de perdão, a culpa. Sempre vamos carregar isso. E não é essa bagagem que Deus quer que a gente carregue, né? E, consequentemente, iremos carregar muitos pecados que já deveriam ser eliminados das nossas vidas, porque agora a gente tem Cristo no nosso coração, né? A gente conheceu aquele quem dá a vida. Então, se o Senhor nos deu vida, nós devemos viver a plenitude que Ele preparou para a gente. Por isso, não reclame quando o adubo for aplicado nas suas raízes. Talvez ele não cheire muito bem, não tenha um aspecto bonito, nem seja o que você gostaria, mas definitivamente é o que você precisa. E eu ressalto o que ela diz no final. Mulher, embora o passado seja uma roupa que já não lhe serve mais, com certeza, é uma lição e cura que você levará para o futuro. Portanto, não despreze o que ele tem a ensinar. Então, o passado serve unicamente para uma coisa, para olharmos para trás e vermos a bondade de Deus, para olharmos para trás e ver as mulheres que Ele tem nos tornado, né? Porque tudo isso vai gerar em nós um caráter diferente, um amadurecimento, né? Eu já sofri algumas coisas na minha vida, particularmente falando, e hoje em dia eu sou muito grata a Deus, né? Teve situações que eu passei e que eu dizia para o Senhor, não aguento mais, eu não aguento mais. E quando eu olho para trás, eu digo, Senhor, eu passaria tudo novamente, porque isso aqui me tornou uma mulher, isso aqui me amadureceu, isso aqui me ensinou. Então, sempre que eu passo por uma circunstância, eu não olho para o inimigo, né? Eu não olho para a circunstância, e sim eu olho para o dono da minha vida, aquele que tem o controle de tudo. Por isso, queridas, é tão importante a gente ter a palavra gravada no nosso coração, né? Para que nós não esqueçamos quem é o nosso Pai, quem é o Senhor e como Ele trabalha nas nossas vidas, né? A situação, ela não tem o controle da minha vida, o meu passado, ele não tem o controle da minha vida. Quem tem o controle da minha vida é o Senhor, porque um dia eu entreguei a minha vida para Ele e agora é Ele quem me governa, quem me dirige. E se algo acontecer comigo, é porque Ele permitiu. E além, eu falo, todas as coisas cooperam para o bem. Eu lembro do dia que bateram no meu carro e foi uma batida muito forte. E eu parei o carro, né? E quando eu fui descer, antes de eu descer do carro, a única coisa que eu fiz foi dizer, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E eu passei mais de 40 dias sem carro. E tinha dias que era bem difícil, porque eu sempre tive uma vida muito ativa, eu uso muito carro. Mas ali eu dizia assim, Senhor, o que é que eu posso tirar de bom dessa situação? O que é que eu posso? E ali eu comecei a ver, né, com outros olhos. E os 40 dias até passaram ligeiro, né, porque eu mudei a ótica, eu mudei a visão. Então, que o Senhor nos dê uma nova visão, uma nova perspectiva a respeito do nosso passado e que ele venha se transformar em amadurecimento para o nosso futuro.
Amém? Que Deus te abençoe, te dê um lindo dia. E amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui novamente para mais um dia compartilharmos dessa palavra que tanto tem enchido os nossos corações. Amém? Deus te abençoe. E até amanhã, permitindo o Senhor.